Olá, caminhantes! Estamos aqui dessa vez para falar um pouquinho aí, terminando algumas informações sobre o caminho da prece. Vamos falar sobre os custos do caminho da prece, né? Então, esse levantamento foi feito esse mês. São valores aproximados, que isso sempre vai estar mudando de acordo até com o dia que você vai fazer as suas reservas. Então, levando em conta que isso é um levantamento de preços partindo aqui do Rio de Janeiro, onde eu moro, até o caminho da prece em Jacutinga, tá? Então, começando, vamos falar sobre o transporte, né? O transporte do Rio de Janeiro para Jacutinga tem duas maneiras de serem feitas, né? Uma é via Pouso Alegre, que você pega um ônibus para a opção A. Você pega um Rio Pouso Alegre, que vai variar entre 130 e 180, pelas autoviações Cometa ou então Sampaio. E em Pouso Alegre você vai pegar um ônibus ali regional, R$ 51,00, que você vai de Pouso Alegre até Jacutinga. Então essa é a opção que, no final das contas, acaba ficando mais barata. Aí temos a opção B, que é via São Paulo. Então a gente pega aqui o Rio-São Paulo, né? A ponte rodoviária Rio-São Paulo. Então, a Rio-São Paulo, você encontra ônibus aí entre R$ 90 e R$ 130,00. E de São Paulo para Jacutinga, pela autoviação Santa Cruz, R$ 147,00. O Rio-São Paulo temos várias empresas, então eu não listei aí, vai depender da possibilidade. Então, a nível de transporte em Rio-Jacutinga, são essas as opções. Na voltando de Borda da Mata, né? Então, de Borda da Mata a gente pega um ônibus para Pouso Alegre, que é o mais perto, mais próximo, que é entre 20 e 40 reais, e você vai pegar depois o Pouso Alegre Rio de Janeiro, que fica entre 130 e 180 reais. Então esse a nível de transportes é o que você vai estar usando partindo aqui do Rio de Janeiro. Se você é de outra cidade, aí vai depender das opções. Pensando nas possibilidades, Pouso Alegre é um hub rodoviário que tem mais próximo lá do sul de Minas. Então muitas rotas se valem do transbordo em Pouso Alegre. Então, se você estiver indo de onde você estiver vindo, você sempre pense nessas opções. Tá? Então, transporte foi falado. Então, hospedagem. Então, hospedagem, a gente vai pensar em 3 cidades quando a gente faz o caminho em 2 dias, né, que é o mais comum. Então, você vai ter a hospedagem em Jacutinga, tá? A hospedagem em Confidentes e a hospedagem em Borda da Mata. A hospedagem em Borda da Mata, eu aconselho muito vocês a fazerem, porque o segundo dia entre Confidentes e Borda da Mata é um dia mais pesado, que tem um maior ganho de altimetria. Então, para você chegar, até para você poder ir na catedral, fazer o pedido do certificado, acaba ficando muito cansativo. Então, é melhor você descansar. No dia seguinte você faz a viagem de volta para casa. Então, pensando que são um caminho com 2 dias de caminhada, 4 a 5 dias para fazer, dependendo da viagem que você vai estar fazendo. Então, em Jacutinga, a hospedagem ela vai variar entre 120 a 160 reais. Esse valor normalmente já está incluso o café da manhã. Tá? Nas cidades mesmo, os hotéis vão estar todos com o café incluso. Tá? Você só teria essa dificuldade do café da manhã se por acaso fosse uma pousada muito pequenininha, ou então se você for sair muito cedo, antes do horário do café, que normalmente começa ali entre 5 e 5 e meia, porque existem peregrinos que preferem sair cedo, 4, para quando o dia estiver amanhecendo já estar na estrada, para chegar cedo na cidade seguinte e poder conhecê-lo com mais calma. Tá? E em Confidentes, o custo médio é entre 100 e 150 reais, também com café da manhã incluso. Tá? É a mesma coisa, então você vai ter só que ver dentro das opções o que fica mais acessível a você. E em Borda da Mata temos lá entre 130 e 200 reais.
também com café da manhã incluso, que é o que você realmente vai necessitar. Então, a nível de hospedagem, você pensando no caminho tradicional, que normalmente é feito em 2 dias, você tem essas 3 cidades com esses preços. Partindo então depois do caminho da prece, a alimentação, né? Então vamos pensando na alimentação. Normalmente você vai encontrar no caminho almoços entre 35 e 50 reais, tá? O jantar vai ficar entre 40 e 60. E esse lanche aqui eu coloquei para um eventual, uma barrinha, um sanduíche que você peça numa padaria, para você levar para o caminho, para você poder ter um lanche ali do meio do caminho, né? Uma fruta, um suco que você vai estar levando. Você vai separar aí entre 20 e 30 reais por dia para poder fazer esse trajeto, né? Então, mais uma vez, o almoço vai ficar entre 35 e 50 reais, o jantar entre 40 e 60, e o lanchinho você se provisiona com 20 a 30 reais mais ou menos. Tá? Os custos do caminho. Os custos do caminho você tem basicamente a credencial, que você compra quando você chega em Jacutinga, nos pontos de apoio do caminho. Tá? Eu, das 2 vezes que eu fiz, eu fiquei numa pousada que é praticamente na frente do ponto de chegada dos ônibus, que lá já vende a credencial, tá? Então é R$35. E o certificado que você vai tirar lá na Catedral de Borda da Mata, no final, é R$10 que é cobrado. Então, os custos do caminho basicamente ficam em R$45. Tá? Extras, eu considerei como extras o seguro, que eu acho sempre importante, qualquer caminhada que você faça, você pagar por um seguro, porque ele vai te dar uma opção de custos se você perder bagagem, se tiver algum tipo de acidente, ele vai estar cobrindo esses percalços com um valor que é realmente bem em conta, que é R$15 por dia. Então você pensa aí em 3 dias, R$45, então é um seguro que não fica caro. Lembrando sempre que esse seguro é opcional, tá? Você faz se você quiser, mas eu sempre aconselho você fazer. Outro de extras, eu sempre penso o seguinte: você faça um somatório de todos os gastos que você deve ter e você acrescente 10% desses custos numa reserva em espécie para você ter consigo. Tá? Essa reserva é para uma eventual mudança de valor que você possa ter, apesar que a grande maioria aceita pagamento em cartão, tá? Mas se você tiver uma diferença ali, você vai ter esse valor para uma diferença de custo, um brinde, uma lembrança que você queira comprar, alguma coisa que realmente passe fora desses obrigatórios, desses gastos obrigatórios que você está tendo aqui para fazer esse caminho. Tá? Então, o resumo, né, do que você vai fazer. No vídeo que eu coloquei lá do caminho, da chegada de Borda da Mata, né, eu mostro que eu fiz esse caminho com a minha esposa. E então eu vou colocar aqui esse resumo de investimento como sendo individual ou para um casal, né? Então, o individual sempre fica um pouquinho mais caro, porque aí você acaba pagando por um quarto single, que é mais caro. Então, o somatório desses custos deu aproximadamente R$1.618. Aí lembrando, está incluindo o traslado aqui do Rio de Janeiro até Jacutinga, a hospedagem em Jacutinga, em Confidentes e Borda da Mata, os custos de alimentação, incluindo almoço, a janta e um lanche, tá? E os custos do caminho, que é o certificado e o comprovante. Então, e no caso do casal, você vai ter um custo aí de aproximadamente R$3.000. Aí você vai ter um preço um pouco mais alto na hospedagem, mas é um mais alto que não chega a ser o dobro. Então você consegue ter ali um custo. Então esse custo de R$3.000 é o total para a gente poder fazer o caminho da prece
os custos no levantamento feitos agora em março de 2026. Lembrando a vocês, para vocês se inscreverem aqui com a gente, vocês poderem curtir esse vídeo, curtir, comentar, compartilhar. Sinal, fale aqui pra gente aqui no chat. Você pretende fazer esse caminho? O que você achou dos vídeos? Tá? Ou outro caminho? Onde você está assistindo esse vídeo? Então não se esqueça, comente, compartilhe e ajude o canal a chegar aí um número maior de pessoas. Muito obrigado. Fui!